Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Antes de eu começar aqui, eu vou consertar uma palavrinha errada que eu falei lá no outro vídeo sobre a divulgação do nome da Igreja Católica. Quem divulgou esse nome foi o Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João Apóstolo, tá? Por volta do ano 110, depois de decidido no concílio, né? O Santo Inácio foi que divulgou bastante esse nome, que chegou a ser conhecido por todo até hoje, tá? Bom, aqui nós vamos ver como foi que surgiu a Bíblia, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, sabe que tem a Bíblia, mas não sabe quem fez e como surgiu. Bom, a igreja decidiu, a Igreja Católica estabeleceu o cânon da Bíblia em diferentes concílios regionais, né? O Concílio de Roma que foi em 382, estabeleceu o cânon que seria confirmado pelo Concílio de Hipona em 393, tá? E o Concílio de Cartago em 397, que através desses três concílios, né, chegaram à conclusão com a criação do cânon bíblico para estabelecer a Bíblia, né? O Papa Inácio I, Santo Inácio I, reatificou o cânon dos livros do Novo Testamento em 405, né? E estabelecendo formalmente a lista que conhecemos hoje, né? O Concílio de Trinto, em 1500 e pouco, 1546, reafirmou e confirmou oficialmente o cânon de todos os livros bíblicos católicos, tá? Então veja só, a Bíblia ela foi decidida, a igreja tomou essa decisão de fazer a Bíblia. Isso não foi só 1 ano, 2 anos, não, levou tempo. Então juntou esses livros de várias regiões, né, e escolheu uns livros. Isso já foi os bispos que sucedeu os apóstolos, né, que são sucessores dos apóstolos. Então vocês veem que o início de tudo isso que foi 1382, anos 382. Então vocês veem que a igreja já tinha quase 400 anos de existência. Só para vocês terem uma ideia, tá? E não tinha Bíblia. Porque os apóstolos, em cada região que eles criavam uma comunidade, eles deixavam ali uma escrita. Que isso aprendeu pessoalmente com o próprio Cristo. Então ficou livro espalhado por várias regiões, né? E a igreja tomou a decisão de juntar esses livros, escolher aqueles mais inspirados, né, que não poderia fazer bagunça na cabeça do povo. Tudo isso levou anos de estudo. Escolher os livros e colocar na Bíblia. E por que eles fizeram isso? Eles fizeram a Bíblia não foi necessariamente para espalhar para o povo. A Bíblia ela é um documentário da vinda de Cristo. Então a igreja tomou essa precaução com medo de perder a memória de tudo aquilo que foi vivido perante o Jesus Cristo, junto com eles, né? Os apóstolos junto com Cristo. Então praticamente, se não escreve, isso já tinha sumido da cabeça do povo, porque o povo hoje tem a memória curta. O povo de antigamente não, a memória era
bem afirmada, mas hoje o povo tem a memória curta. Então, se não tivesse esse livro escrito, praticamente ninguém daria notícia mais da vinda de Jesus. Ou se daria uma notícia, mas não verdadeira, esfarofada, né? Então, por isso a igreja tomou a atitude de preservar esse documentário da vinda de Jesus. Tá? Aí ela decidiu fazer o livro. Por isso que o livro não era colocado na mão de qualquer pessoa, né? Que Martim Lutero acusou a igreja de estar escondendo o livro do povo. Não, é porque ele não foi feito para colocar na mão de qualquer um. Então veja só, para ter acesso a esse livro, teria que estudar bastante na igreja. Depois de ordenado, aí tinha acesso a esse livro. Tá vendo como é complicado? Então, pensa bem, essa Bíblia, ela não foi escrita só por um personagem, foi vários, cada um com uma ideia diferente. Então você vai encontrar vários trechos na Bíblia que contradizem um com o outro. Por isso que a Bíblia não pode ser interpretada fora da Igreja Católica, porque é um livro dela, que foi ela que tomou a decisão de fazer, e escolheu o livro para colocar na Bíblia. Tá? Então isso foi iniciativa da Igreja Católica. Tá? Então veja só a Igreja Católica tem a capacidade de interpretar esse livro, porque ele tem várias pegadas. Bom, eu vi um questionamento no YouTube, o cara gravando um vídeo e botando Jesus de mentiroso. Então veja só a gravidade disso. Jesus fala para o bandido não, o cara condenado, que estava do lado dele ali, ao lado esquerdo, que o cara arrependeu ali na hora, né, do que tinha feito, e falou com Jesus: lembra de mim quando o Senhor estiver lá no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Bom, isso na sexta-feira. Na madrugada de domingo, as mulheres que encontram Jesus, depois de ressuscitado lá na porta do túmulo, ela vai tocar em Jesus. Jesus disse: não toquem em mim, porque eu ainda não fui até meu Pai. Olha a contradição. Então, quem pode ter errado? Jesus? Não. Algum dos escritores pode ter colocado uma frase errada nisso. E quem vai definir isso? A Igreja Católica. Ela que vai dar o ponto X da ressurreição de Jesus. Porque a tradição da igreja que conviveu com Jesus, essa tradição foi que levantou a igreja para chegar até hoje. Não foi com a Bíblia. Então essa tradição ensinada pelo próprio Cristo foi que manteve a igreja de pé, debaixo de todas as perseguições que teve, para nós ter acesso a ela hoje. Então, depois que entra as escritas da Bíblia. Aí tem pessoa que fala: eu só acredito na Bíblia. Tá, se você acreditar na Bíblia, você não participa de nenhuma outra crença. Porque a Bíblia é da Igreja Católica. E ela diz respeito à história de Jesus, à criação da igreja, tá? E o primeiro Papa e o sucessor do primeiro, que é Lino. Então a igreja mostra isso, a Bíblia. Ela mostra as regiões deixadas lá, presbíteros, bispo, ela mostra, a Bíblia mostra isso, né? Dos apóstolos, principalmente Paulo, em cada região que ele criava uma comunidade, ele deixava lá um representante tomando de conta disso. Tá? Então eu fiz questão de mostrar isso para vocês, para poder vocês conhecer a verdade, como surgiu a Bíblia, a importância de ter a Bíblia e a responsabilidade de traduzir ela, tá? Porque não é qualquer um que traduz, não. É por isso que tem mais de 40 mil seitas hoje, que cada um interpreta da sua maneira e cria uma igreja, tá? E despreza a história verdadeira deixada por Cristo,
A fundação da igreja dele e a criação aqui da Bíblia. Como vocês viram, a Bíblia ela não pertence a outra seita. Ela foi criada pela Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então você, para acreditar na Bíblia, precisa acreditar primeiro na igreja que criou ela. Tá? A tradição da igreja é rica, é importantíssima. Primeiro vem a tradição, depois veio a Bíblia. Ó, quase 400 anos depois. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Deus abençoa a cada um de vocês. Um abraço.